Eu tô criando desde o final de 2023 uma startup de inteligência artificial chamada ChatFunnel e publicamente eu tenho mostrado como que eu tenho feito essa startup chegar a 100 mil de faturamento por mês. Agora a gente vai buscar os 1 milhão de faturamento por mês, 10 a 12 milhões de faturamento por ano, até a gente alcançar 1 bilhão de valor. E eu tenho documentado isso, os erros e os acertos, e no início desse ano eu tinha 16 pessoas trabalhando comigo dentro dessa startup. Agora eu consegui enxugar um pouco o time, a gente tá com 12 pessoas, mas eu vou precisar dar uma escalada no time de novo daqui a uns dias. Só que tem uma coisa muito curiosa, porque eu acredito que o negócio de one person business está cada vez mais próximo. O modelo de negócio de one person business. E isso é muito curioso porque você conseguir construir uma empresa que vai valer milhões ou bilhões de reais simplesmente sozinho é uma ideia que chega a ser utópica. Mas em 2024, o CEO da OpenAI, o Sam Altman, ele apostou num grupo dos CEOs, então tem um grupo de WhatsApp dos CEOs do Vale do Silício, ele apostou nesse grupo em quanto tempo as empresas conseguiriam chegar a 1 bilhão de valor com uma única pessoa no quadro de funcionários. E recentemente ele veio a público, agora em 2026, falar que pela primeira vez na história, uma empresa utilizando inteligência artificial, obviamente ele puxou o peixe pro lado dele, né, a empresa Codex, conseguiu chegar a 1 bilhão de valor com uma pessoa no quadro de funcionários. Então nesse vídeo aqui eu vou te trazer passo a passo do que eu aprendi com a minha startup, o ChatFunnel, que não é one person business, mas a gente tem sim uma equipe muito enxuta, e o que as pessoas que estão rodando esse modelo de negócio de one person business está dizendo. E sim, acredito que a gente está cada vez mais próximo de chegar a modelos de negócio de one person business, mas talvez não seja o que você esteja imaginando ou que você esteja pensando. Eu vou separar esse vídeo aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, onde eu vou argumentar para você, eu vou trazer uma linha de raciocínio lógica para você entender quando é viável você construir uma empresa de uma pessoa só e quando vai ser viável você contratar pessoas e ter mais um modelo tradicional de empresa, vamos dizer assim. Se você tá chegando agora nesse canal aqui, desce aqui embaixo e se inscreve para você não perder os próximos vídeos, e eu conto com você para deixar um gostinho nesse vídeo aqui e fazer com que ele chegue nas pessoas que estão precisando. Para você não custa absolutamente nada, mas para eu fazer essas pesquisas aqui deu um baita de um trabalho, então para você não custa nada, mas para mim é um baita de uma ajuda. Pô, desce ali e deixa um gostinho para tu me ajudar com esse conteúdo aqui. Um outro recado rápido também, no dia 29 e 30 de agosto eu vou fazer a imersão agência de IA. Então se você quer construir um negócio que não tem a ideia de ser one person business, né, um modelo de negócio de uma pessoa só, mas que sim, com poucas pessoas você consegue tocar esse negócio e ele é muito melhor do que o modelo de serviços, de prestação de serviço. Então se você é dono de agência, gestor de tráfego, profissional do digital, coprodutor, estrategista, já tem clientes, fatura ali entre 10 e 25 mil por mês pelo menos, desce aqui embaixo, faz a sua inscrição e a gente se vê em 2 dias no Zoom. Vou te explicar toda a estrutura que a gente tem aqui de aquisição, de vendas, de fechamento de contratos de alto valor de implementação utilizando inteligência artificial. Desce ali embaixo, o link tá na descrição. Bom, o negócio é o seguinte, o negócio de uma pessoa só, ou one person business, não significa que basicamente você vai ter uma pessoa fazendo tudo. E eu preciso argumentar em relação a isso, porque quando a gente fala de one person business, vem na cabeça pra você que a pessoa vai conseguir montar uma empresa sozinha, ela vai conseguir fazer a entrega sozinha, ela vai conseguir gerenciar tudo sozinha, ela vai conseguir fazer o marketing sozinha, ela vai conseguir fazer as vendas sozinha. Só que quando você começa a colocar no papel, se você tivesse que listar as coisas que precisam ser feitas numa empresa, você vai perceber que é humanamente impossível, nesse momento, a gente rodar um modelo de negócio nesse formato que eu te falei. Por quê? Você precisa fazer marketing. Como é que a gente faz marketing? A gente precisa de influenciadores, nós precisamos de divulgação, nós precisamos de conteúdo, nós precisamos de anúncios, nós precisamos de entrar em contato com as pessoas, né? De indicação. Então significa que só dentro de marketing a gente tem não só uma, mas pelo menos umas 5, 6 verticais que a gente tem que trabalhar para conseguir trazer pessoas para o nosso negócio. Se a gente pensa em vendas, eu tenho que fazer call, tenho que fazer follow-up, tenho que fazer qualificação das pessoas, eu tenho que aprender a utilizar gatilhos emocionais, mentais também, eu preciso fazer quebra de objeção, eu preciso listar objeções, eu preciso encontrar melhores públicos. Então, dentro de vendas tem mais um pacote gigantesco de coisas que precisam ser feitas. Então, muitas vezes você tentar fazer isso aqui tudo sozinho é você ter um autoemprego sobrecarregado. Então, você deixa de ter uma empresa e passa a ser funcionário de você mesmo. E você mesmo é o seu próprio patrão, que é a pior coisa possível, porque você não te dá folga e quando você se dá folga, você fica se culpando por ter te dado folga. A questão é que quando a gente imagina esse modelo de negócio perfeito de one person business, vem na cabeça que a gente vai ter que fazer tudo, que a gente vai ficar super atarefado fazendo um monte de coisas. Quando, na realidade, o one person business ele tá muito mais ligado com você ter sistemas bem redondinhos ou funcionando no seu negócio para que você consiga reduzir ao máximo a sua carga de trabalho sem que você tenha que ter pessoas contratadas dentro do seu negócio, mas que ainda assim o seu negócio consiga funcionar. Mais adiante, eu vou te explicar sobre as alavancas, mas eu vou te dar uma breve explicação. Existem 3 tipos de alavancas. Alavanca de tempo, dinheiro e pessoas, tá? Sempre que a gente precisa escalar um negócio, só existem essas 3 alavancas que a gente pode puxar para conseguir dar um gás no nosso negócio. Ou a gente investe mais tempo, ou a gente investe mais dinheiro, ou a gente tem mais pessoas. Então, já que nesse caso aqui a gente vai tentar não mexer na alavanca de pessoas, sobram outras 2 alavancas pra gente poder trabalhar. E dentro dessas alavancas, obviamente, hoje em dia a gente precisa utilizar a inteligência artificial. E eu vou falar um pouco disso mais adiante, mas é só pra você entender que a gente tem essas alavancas aqui. Então, quando a gente fala de um negócio de uma pessoa só, não significa que uma única pessoa vai fazer tudo. Significa que uma única pessoa vai gerir, vai pensar na visão desse negócio e vai delegar isso para sistemas. E
E esses sistemas, eles podem se dividir, por exemplo, em softwares, pode se dividir em agentes, pode se dividir em freelancers. Tem alguns exemplos de empresas que eu vou citar aqui para você, por exemplo, essa Plant of Fish e a Peters Levels, a Gumroad, a Stardew Valley, que são empresas americanas que eu encontrei aqui. Eu não achei nenhuma brasileira nesse mesmo formato. São empresas que já passaram aí de 10 milhões de faturamento anual com uma única pessoa contratada, mas não significa que tem uma única pessoa trabalhando na empresa. Significa que essas empresas, elas estão rodando com uma pessoa no quadro de funcionários e tem vários freelancers pontuais que trabalham com as outras partes. E essas empresas trabalham com automação massiva e pesada, inteligência artificial massiva e pesada. Algumas delas têm muita automação, mas elas nem são da era da inteligência artificial. Então, por exemplo, tem uma empresa dessas aqui, que eu não vou lembrar qual delas é agora, que é de 2007. Ou seja, em 2007, ela já tinha 10 milhões de faturamento anual em dólar, com uma única pessoa no quadro societário. Depois você pode procurar esses nomes aqui no Google, você vai ver o histórico dessas empresas. A questão é que quando a gente fala de uma empresa de uma pessoa só, estamos falando de empresas onde uma pessoa cria os sistemas e esses sistemas funcionam para você. Então você vai ter, e quando eu digo sistema, eu tô dizendo um framework, um processo, tá? Então, empresa de uma pessoa só, ela só funciona com base em processos. Tem um cara chamado Dan Coe, assim ó, Dan Coe. Você pode procurar aí, que foi a primeira pessoa que eu ouvi falar de One Person Business. Eu não sabia de One Person Business até conhecer esse cara. Ele tá meio desaparecido agora, eu não sei se ele deu uma parada de criação de conteúdo, eu não sei se ele surtou a cabeça. Ele parou um pouco, ele sumiu um pouco da internet. Mas se você procurar, você vai encontrar vídeos dele falando sobre isso. E ele batia muito nessa tecla, né, de que você, basicamente, precisa ter um negócio de uma pessoa só, sem contratos fixos com as pessoas, mas que você pode contratar freelancers, e ele batia muito na tecla de você contratar indianos, né? E hoje eu brinco que o ChatGPT é uma caixinha cheia de indianos dentro, que você pode simplesmente pagar $20, eles vão fazer um monte de coisas pra você. Inclusive, esses slides que você tá vendo aqui, essas apresentações, as imagens, foi os meus indianos do GPT que fizeram aqui pra mim. Então ele batia muito nessa tecla. E um outro livro também, que chama Trabalhe 4 Horas por Semana, que fala muito disso, né? Ele fala que, pô, tu pode ter uma empresa e contratar um monte de indiano em países emergentes. No caso, o país emergente é a gente, né? O Brasil, basicamente, né? Os gringos, eles contratam os brasileiros. Mas a gente também pode contratar em países como Singapura, que hoje não dá mais pra contratar, porque o Singapura tá numa condição financeira melhor do que o Brasil, mas Índia, África, Angola, então a gente consegue contratar pessoas por um custo de mão de obra menor. E eu não vou fazer juízo de valor aqui se isso é certo ou se é errado, se é bom ou se é ruim. Tô falando que o custo de mão de obra dessas pessoas é menor nesses países, então, como a gente tem uma moeda que vale mais que a deles, a gente contrata essas pessoas para que elas ganhem mais no país delas e que a gente tenha um serviço sendo prestado. E a mesma coisa que os gringos fazem com o Brasil, né? Então, uma empresa americana de tecnologia que contrata um programador brasileiro não tá contratando porque o programador brasileiro é melhor do que os programadores americanos. Contrata porque o programador brasileiro é 5 vezes mais barato e ainda assim o programador brasileiro vai ganhar mais do que a média dos programadores no Brasil, porque justamente ele vai receber em moeda forte. Essa é a questão. Você tem uma empresa de uma pessoa só, significa que você vai ter processos, softwares, agentes e pessoas freelancers trabalhando para você nesse negócio, para que você consiga gerar resultado. E uma coisa que eu preciso deixar muito claro aqui é que a capacidade, ao custo, né, de operação, ela despencou drasticamente nos últimos meses, nos últimos anos, principalmente depois do lançamento da inteligência artificial. Eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda, mas eu estava pesquisando agora há pouco sobre o quanto a produção de conteúdo está sendo substituída por inteligência artificial. E eu tenho uma tese de que a criação de conteúdo e a internet, ela tá morrendo, pelo menos da forma como a gente conhece, e as pessoas não estão percebendo isso. E esse daqui é o gráfico, olha só. Esse gráfico aqui, ele mostra o quanto os humanos produziam de conteúdo desde o ano de 2020 para cá. E você vai perceber que desde o lançamento de novembro de 2022 e o início de 2023, quando o GPT foi lançado, a criação de conteúdo gerada por IA generativa, por inteligência artificial, subiu drasticamente. E pela segunda vez na história, então aqui aconteceu no começo de 2025 e agora de novo, a gente teve a inteligência artificial produzindo mais conteúdo do que humanos. Isso significa que a internet tem mais bots, isso já é verdade, né? A internet tem mais bots hoje do que seres humanos navegando nela, o que significa que, como o custo para operacionalizar, o custo para fazer as coisas está cada vez mais barato, principalmente o custo de produção de conteúdo, o custo de produção de anúncios, o custo de produção de landing pages, tudo que é digital despencou, significa que a gente vai ter mais capacidade de fazer as coisas com menos horas de trabalho humano. O que significa isso, então? Lembra que eu falei para você que existem 3 alavancas? Existe a alavanca de tempo, dinheiro e pessoas. Então, eu posso investir mais dinheiro, eu posso investir mais tempo e eu posso investir em mais pessoas para trabalhar no meu negócio. Só que se a minha alavanca de tempo ela é potencializada, então antes o que eu levava 1 hora para fazer, agora eu levo 15 minutos, por exemplo, significa que eu ganhei uma produtividade absurda apenas apertando a alavanca do tempo, que antes na história não era possível. E aí que vem a ideia desse vídeo, a gente está mais próximo do que nunca de conseguir se aproximar de um modelo onde essas alavancas elas ficam tão potentes e tão capazes quando você aperta elas no seu negócio, que o resultado que você obtém dessas alavancas quase que te permite ter uma empresa de uma pessoa só. E eu preciso deixar minha opinião bem clara aqui, que basicamente eu não
não acredito que a gente vai conseguir ter, pelo menos no horizonte de 5 a 10 anos, uma empresa onde você vai fazer tudo sozinho. Ainda não. A menos que você esteja começando, você seja uma empresa dentro do plano de 6 etapas que eu já gravei vídeo sobre isso, você pode dar uma olhada aqui no cardzinho. A primeira etapa, monetização, e a segunda etapa, incubação. Naturalmente, você está começando, então é você e você na empresa, de repente alguns freelancers. Quando a gente fala de uma empresa bilionária, atualmente essas alavancas não têm capacidade o suficiente de fazer com que as empresas rodem sozinhas uma única pessoa. O ponto é, a gente está numa evolução tão rápida de tecnologia e de inteligência artificial que essas alavancas estão ganhando tanta potência que num horizonte de tempo de 5 a 10 anos, talvez isso seja perfeitamente possível, assim como o Sam Altman falou que já está acontecendo. Então, quando a gente fala dessas alavancas, especificamente da alavanca de tempo, antes, nós, seres humanos, nós levávamos muito tempo, muitas horas para realizar certas tarefas. E uma outra coisa que eu preciso deixar claro aqui, que talvez fique subentendido, mas que eu preciso exemplificar e clarificar, é que, e que talvez algumas pessoas não tenham percebido isso, né? É que uma empresa de uma pessoa só, um modelo de negócio de uma pessoa só, ele só se torna viável dentro da internet. É muito, muito, muito difícil você ter um modelo escalável de uma pessoa só fora da internet. Então tu pode plantar morango e vender morango, mas, cara, dificilmente você vai conseguir escalar isso. Você pode lavar carros, dificilmente você vai escalar isso. Você pode ser um Uber, dificilmente você vai escalar isso. São negócios de uma pessoa só. Só que quando a gente fala de modelos de negócio de uma pessoa só escalável, isso atualmente só pode acontecer dentro da internet. Porque dentro da internet a gente consegue amplificar essas alavancas. Então, como eu falei, a gente consegue fazer um vídeo desse daqui, por exemplo, no YouTube, e esse vídeo ele vai aparecer para 10 mil pessoas, quem sabe? 5 mil pessoas? 50 mil pessoas? Não sei. Vai depender do algoritmo do YouTube, da entrega desse vídeo e do quanto você tá vendo valor nesse conteúdo. A questão é que eu sozinho posso gravar esse vídeo, criar esse conteúdo, colocar na internet e centenas de milhares de pessoas podem ver. Como é que você faz isso no mundo físico? É impossível. Então, a primeira premissa de um negócio de one person business é que esse one person business, esse negócio de uma pessoa só, ele precisa necessariamente rodar na internet, justamente porque a gente consegue utilizar as alavancas de amplificação dentro da internet muito mais do que em qualquer outro lugar do mundo físico, do mundo real, vamos dizer assim. Então, por exemplo, pesquisar, escrever, programar, analisar, organizar arquivos, revisar, custa muito menos hoje em dia com a inteligência artificial do que já custou. Tanto é que saiu uma pesquisa recente dizendo que de 5% de crescimento anual subiu para 20% de crescimento anual a produção de conteúdo das pessoas depois do lançamento da inteligência artificial. Então, além da inteligência artificial ela ajudar mais as pessoas a produzirem mais, porque a própria inteligência artificial faz por conta própria, as próprias pessoas estão conseguindo produzir mais por conta da inteligência artificial. E você deve estar percebendo isso principalmente no Instagram, com essa moda de postar 50, 100 Reels por dia, 500 Reels no dia, que é uma insanidade absurda, se você concorda comigo, né? 500 Reels por dia dá um Reels a cada 3 minutos, mais ou menos. Você precisa gravar um vídeo a cada 3 minutos. Se você postar 100 Reels por dia, significa que você vai ter que gravar um vídeo a cada 7 minutos. Eu já fiz um vídeo sobre isso, você pode assistir, tá aqui no cardzinho também. A questão é que, com a inteligência artificial, tudo foi potencializado. Então, aquela alavanca que nós tínhamos de dedicação de tempo, a gente aperta ela e a gente consegue gerar muito mais resultado com a mesma alavanca. Antes, o que você levava 2 horas para fazer, hoje, com a inteligência artificial, você leva 15 minutos. Então, naturalmente, você consegue fazer mais coisas. A sua alavanca foi potencializada. E quando a gente fala especificamente de inteligência artificial, nós temos agentes que vão trabalhar pra gente, fazendo pesquisa, criando sistemas comerciais, ou você pode colocar uma inteligência artificial para buscar algo para você, buscar um concorrente, escrever um roteiro, fazer pesquisa. Tudo que levava horas e dias para fazer, hoje você consegue acelerar com inteligência artificial. Obviamente, as equipes, elas continuam valendo, porque quando a gente fala de alavanca, a gente tem a alavanca de pessoas, que eu também posso puxar ela e potencializar o meu negócio. Então, as equipes, elas continuam, né? O time, eles continuam valendo. Como eu disse, eu não acredito que nesse momento eu poderia demitir todo o meu time, por exemplo, e ficar sozinho. Eu não acho que isso é possível. Inclusive, eu tô querendo contratar mais. Porque pensa só, deixa eu te explicar essa questão das alavancas. Imagina que você tem uma alavanca de tempo, você tem uma alavanca de dinheiro e você tem uma alavanca de pessoas. Então, se você não tem dinheiro para investir mais e mais e mais, significa que uma dessas alavancas, ela tá bloqueada para você. Então, você não vai conseguir fazer isso. Se você tem dinheiro para investir, significa que você pode escolher qualquer uma dessas alavancas para você conseguir potencializar seu negócio. Já que a alavanca de tempo é uma alavanca que ela tá potencializada, ela tá turbinada, digamos assim, ela tá com um bônus, né, nesse momento por conta da inteligência artificial, o que você levava um dia para fazer, você faz em 2 horas, o que você levava 2 horas, você faz em 15 minutos, isso é perfeitamente possível com o IA, significa que você pode puxar essa alavanca e dedicar mais tempo em alguma coisa e tu vai conseguir produzir muito mais do que você conseguia antes. Só que toda alavanca, ela tem um limite, desde que você respeite a evolução da tecnologia, né? Então, uma pessoa há 10 anos atrás, quando criava a sua primeira loja online, o seu blog, por exemplo, puxava a alavanca, ela ganhava um potencial de crescimento. Eu ganhava um potencial de crescimento, mas ele não era muito grande. Então, puxei a alavanca, meu negócio foi potencializado, porque agora eu consigo dedicar mais tempo pro meu negócio, dedicando mais tempo eu tenho mais resultado. E eu quero tentar deixar isso o mais claro possível para você, porque isso é muito importante e todo negócio funciona assim. Independente se é um negócio de uma pessoa só, independente se é uma agência de IA, como é que eu ensino na imersão, independente se é um modelo de software e, eu sou dono
dono de software, sou dono de agência de IA, sou dono de empresa de educação, já fui dono de mais um software que eu já vendi. Então eu tenho um pouco de experiência, né? Tanto em erros e em acertos dentro desses modelos de negócio, eu posso trazer isso para ti. Toda alavanca que você puxa, ela tem um limite. Então, se a gente conta com a evolução da tecnologia, significa que se eu puxar a minha alavanca de tempo hoje, eu tenho muito mais resultado do que a alavanca de tempo há 10 anos atrás. Então, significa que se eu puxar minha alavanca de tempo hoje, ela dá muito mais capacidade de crescimento para o meu negócio do que ela dava há 10 anos atrás. Então, se a gente pensa há 10 anos atrás, por exemplo, quando a pessoa chegava no limite da alavanca de tempo, ela não tinha outra escolha a não ser investir mais ou contratar mais pessoas. Então, a gente tinha um processo de contratação maior em empresas maiores, mais pessoas trabalhando. Só que hoje, se a gente tem a alavanca que gera muito mais resultado que essa alavanca de tempo, significa que muitas vezes eu posso puxar ela e meu negócio começa a crescer, eu puxo, dedico mais tempo, boto inteligência artificial, automatizo, crio sistemas, frameworks para trabalhar para mim, rotinas automatizadas, e muitas vezes eu não chego no limite dela rápido o suficiente ou tempo suficiente para que eu precise necessariamente puxar as outras alavancas, tu entende? É por isso que o One Person Business, ele começa a ficar viável, ele começa a parecer viável para a maior parte das pessoas, porque agora, sozinho, se eu puxar essa alavanca de tempo, se eu dedicar mais tempo a alguma coisa, eu consigo fazer tanta coisa que talvez o ideal para mim, o objetivo que eu queira para minha vida, de salário, de remuneração, de faturamento para o meu negócio, nem seja necessário eu puxar a alavanca de pessoas. Porque mesmo que se eu esgotar a alavanca de tempo, eu ainda posso puxar a alavanca de dinheiro. Então, ao invés de colocar 10 mil reais de tráfego, de anúncios na minha empresa todo mês, eu posso colocar 100 mil. Então, eu puxei uma alavanca que vai me dar 10 vezes mais alcance do que eu estava tendo antes, simplesmente porque eu puxei uma segunda alavanca. Só que, naturalmente, né, você vai ter mais vendas, mais pedidos, mais compras, mais clientes, mais reclamações. Talvez você precise puxar a terceira alavanca. A questão é que a terceira alavanca começa a ser uma das últimas alternativas para algumas pessoas, para alguns modelos de negócio hoje em dia. Porque você pode primeiro puxar tempo, depois você puxa esforço e dinheiro, depois você pode puxar a alavanca de pessoas. Só que tem uma coisa que nunca muda, independente do tipo de negócio que você vai rodar. Seja um one person business, seja um negócio tradicional, seja um negócio digital. Toda empresa, ela vai ter um produto ou serviço, vai vender, então ela vai ter processos comerciais e processos de vendas, ela vai ter processos de controle, que são processos de gestão, ela vai ter processo de entrega, e essa entrega pode ser literalmente uma entrega física, aonde o produto vai até a casa da pessoa, ou ela pode ser uma entrega virtual, como por exemplo um e-mail que chega para a pessoa depois de ela comprar um infoproduto. Ou pode ser uma entrega digital, por exemplo, como uma aula ao vivo ou como um vídeo do YouTube, um vídeo que a pessoa recebe. E nós temos o processo de aquisição, que é o processo de transformar desconhecidos em clientes. Se a gente dá um passo para trás, você vai perceber que negócios, empresas, é a coisa mais simples do mundo. Porque o que é uma empresa para você? É você ter um lugar para receber dinheiro, você oferecer alguma coisa para um estranho e esse estranho aceitar. Isso é uma empresa, entende? Com 3 coisas tu consegue montar uma empresa. As pessoas complicam de forma absurda isso aqui. Só que na realidade, em essência, um negócio, uma empresa é uma coisa muito simples. Eu vou receber um dinheiro para entregar algo que um estranho precisa. E se eu tiver a capacidade de converter esse estranho e fazer com que esse estranho me dê o dinheiro dele para entregar algo para ele, pronto, eu tenho um negócio. Então, quando a gente começa a melhorar essa estrutura e pensar numa empresa, no modelo de negócio, seja de uma pessoa só ou seja de mais pessoas, a gente sempre vai precisar de produto, venda, controle, entrega e aquisição. Agora, né, existem alguns modelos novos que pegam junta, venda com aquisição, aí você tem o que eles chamam de performance, só que no final das contas é a mesma coisa. Existe uma coisa muito interessante que está acontecendo agora, tá? Em paralelo com a inteligência artificial, que é o crescimento do que eles chamam de founder-led growth, ou o que os gringos chamam de personal brand, que é marca pessoal, que é basicamente a pessoa, o fundador da empresa, potencializando os canais de gestão, de entrega, de aquisição, de controle e de venda. Significa que o fundador da empresa, o dono da empresa, é ele quem vai potencializar a empresa. Então, dando um passo para trás, a gente analisando empresas um pouco mais antigas, a gente tinha um fundador que montava um negócio, ele começava a prestar o serviço, e aí ele começava a contratar vendedores, ele começava a contratar atendentes, ele começava a contratar entregadores. Então, as pessoas compravam da empresa tal. Então, tu vai comprar da Microsoft, vai comprar da empresa Nugali de chocolates, você vai comprar da Cacau Show, você tá comprando da empresa. Só que hoje em dia, por conta do advento da internet, da inteligência artificial, da criação de conteúdo, dos anúncios, das redes sociais, a gente muitas vezes compra algo não porque a empresa é boa, mas porque o fundador da empresa é uma pessoa que a gente confia. E esse é um outro catalisador, né, um outro potencializador de negócio de uma pessoa só. Porque se o fundador dessa empresa tem uma imagem pessoal forte, uma marca pessoal forte, significa que as pessoas vão querer comprar dele não porque a empresa é boa, mas porque elas têm uma conexão emocional com o seu fundador. Então, o fundador, ele potencializa produto, venda, controle de gestão, né? Entrega e aquisição. Então, o fundador, ele nunca pode ser substituído, porque se a gente troca o fundador, a gente perde esse valor da marca. E o One Person Business normalmente está focado nisso, tá? Tá focado na conexão que as pessoas têm com o fundador, que justamente a empresa está em segundo plano nesse caso aqui. Só que você pode criar processos de vendas, de produto, de aquisição, de entrega automática e de gestão
utilizando sistemas, frameworks e agentes, como eu falei para você. E eu trouxe o mapa da alavancagem de um modelo de negócio de uma pessoa só para você entender. Então, o que vai permitir você a montar uma estrutura que pode se assemelhar a one person business, ao modelo de negócio de uma pessoa só, é basicamente você ter a estrutura humana, onde a estrutura humana vai trabalhar com o julgamento, ou seja, ela vai julgar o que precisa ser feito, o que não precisa, o que está certo, o que está errado. Vai criar a parte de relacionamento com as pessoas, ou seja, se tornar o fundador da empresa que vai conquistar as pessoas através da sua marca pessoal, do seu personal brand, através do founder-led growth. Você vai ter a responsabilidade e decisões para tomar no dia a dia do negócio, porque isso você não consegue delegar para inteligência artificial. Todo o restante você pode substituir ou acoplar no seu negócio softwares. Então, por exemplo, softwares ou agentes. Então, você pode delegar um agente para fazer parte do negócio. Esse agente te devolve a resposta e você vai analisar se isso faz sentido para você ou não. Então, é como se você estivesse entregando cartinhas para a sua estrutura, para o seu framework. Esse framework ele vai delegar que tal coisa vai ser para um freelancer, tal coisa eu vou passar para um software, tal coisa eu vou passar para um agente de A fazer. E aí eu vou abrir um outro parênteses aqui, que é... Eu tenho o ChatFunnel, que é a empresa que eu te falei de 16 pessoas, que agora a gente está com 12, que a gente está fazendo o processo aqui de levar essa empresa para 1 milhão de faturamento por mês. Mas nesse meio tempo eu também tive a experiência de criar um micro software. E eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, para te explicar mais sobre esse assunto, porque é uma coisa muito curiosa. De todos os modelos de negócio que eu testei no último ano, o modelo de micro software foi o modelo que mais me trouxe lucro. Porque, por exemplo, eu testei o modelo de implementação da agência de A. E é um modelo que funciona muito bem, a gente tem uma margem alta, a gente consegue chegar ali, muitas vezes, em até 80% de margem. Significa que eu recebo X e desses X, tirando o custo de anúncios, tirando o custo da operação, tirando o custo de vendedor, tirando imposto, às vezes, em certos negócios, eu consigo chegar a 80%. Sendo mais realista, né, a maior parte das pessoas fica em 40%, 50%, não tá muito bom 60%, mas eu tenho casos aqui de mentorados que tem 80% de margem, que é uma parada absurda. Assim, é insano de ter 80% de margem. Não sei quanto você entende disso, mas as empresas normalmente trabalham com 20% de margem e é uma margem boa. E então é um modelo de negócio muito bom, que é o modelo de implementação, que o modelo de implementação, ele vem da lógica de 5 etapas, 2, 3, 4, 5, que basicamente vem da lógica do The Transformation Economy, que é um livro que diz pra gente que basicamente as pessoas antigamente elas compravam commodity. Então elas compravam o sal, o arroz, o ferro, e isso era o que dava dinheiro antigamente. Depois de um tempo as pessoas começaram a comprar produtos, que produtos são feitos através de commodities. Então eu só tenho essa garrafinha porque alguém derreteu areia e transformou ela em vidro. E aí essa foi a segunda era, que foi a era de produtos. Depois eu tenho a terceira era, que é a terceira era de serviços. Então as pessoas, através dos produtos, elas podem prestar um serviço. Então eu tenho um computador, com esse computador eu consigo prestar um serviço. A gente tá nesse momento no que esse livro diz que é a quarta era, que é a era da experiência ou do acompanhamento. Eu posso entregar uma experiência pra pessoa, posso entregar uma imersão pra pessoa, posso entregar um show ao vivo pra pessoa. Exemplos, né? E ele diz que basicamente a gente vai pra quinta era, que é a era da transformação, que é o que vai vir depois, que a gente tá chegando lá, a gente não chegou nisso aqui ainda. Todo o ciclo ele passa por isso. Commodity, produto, depois a gente entra em serviço, depois a gente entra em acompanhamento e experiência, depois a gente entra em transformação. Transformação é a pessoa comprar o resultado. Tá? Por que eu tô te dizendo isso? Porque quando a gente fala de serviço, é uma coisa que já tá ficando para trás. Naturalmente, o que tá dando bastante dinheiro agora é implementação ou implantação. É você vender mais a transformação pra pessoa, o resultado, do que o processo em si. Então, a agência de A, que eu falo bastante aqui nesse canal, basicamente é isso, né? Nós vendemos implementação de inteligência artificial pra pessoa, mas eu não tô vendendo o meu serviço, eu tô vendendo direto o resultado que a pessoa espera pro negócio dela. Mas eu também testei o modelo de negócio de software, que é o ChatFunnel. O ChatFunnel, ele é um software com serviço. Então, a gente tem as duas coisas lá dentro. Tanto o processo de implementação, quanto o software. Mas, em paralelo, eu criei uma terceira ferramenta chamada ThumbFlow. Eu fiz sozinho. Eu vibe codei essa plataforma. Eu abri o Cloud Code e eu fui criando esse software aqui. Tem vídeo disso na época. Se você voltar, tá aqui no cardzinho de quando que eu fiz essa ferramenta, pedindo para as pessoas se elas queriam. E as pessoas disseram que sim. Então, eu pedi para as pessoas qual era um problema que elas queriam resolver. Elas me falaram que ela tinha um problema. Eu pedi para as pessoas que se eu criasse aquele produto X, elas comprariam. Elas responderam que sim no vídeo, nos comentários do vídeo. Eu criei sozinho essa plataforma com Cloud Code e eu vendo essa plataforma todo dia. Então, tem gente que compra o ThumbFlow todo dia. Eu tenho zero custo de manutenção. Para não soar mentiroso nesse vídeo, o meu custo de manutenção é de $20 por mês, que é o custo que eu pago para manter o site no ar, dentro do Lovable, e eu basicamente gasto de vez em quando uns tokens de Cloud Code para poder melhorar e adicionar novas versões de imagem, de geração dentro dessa ferramenta. É uma ferramenta de geração de thumbnails. As minhas últimas 20 ou 30 thumbnails aqui nesse canal foram feitas com essa plataforma. E de todos esses modelos de negócio que eu testei, eu também vou fazer um vídeo sobre isso mais para frente, o que mais me trouxe lucro foi o micro software. E talvez, se a gente tiver a alavanca de uma marca forte, uma marca pessoal forte, um fundador com a marca pessoal forte, que produza conteúdo, que grave anúncios, que saiba se comunicar. A gente tiver as alavancas de inteligência artificial. Então, tempo
e dinheiro no talo com um modelo de negócio, que daí é um microsoftware. Basicamente é o terceiro ponto aqui, modelo de negócio. E ele basicamente permite com que você venda para as pessoas uma solução muito específica para uma dor muito específica. Na minha visão, são as primeiras empresas que vão surgir e que podem bater bilhão com o modelo de negócio de One Person Business. Então, anota para não esquecer e comenta aqui embaixo laranja, fazendo favor, para eu saber que você chegou até esse momento do vídeo, mais de 30 minutos de gravação aqui. Então, comenta aqui embaixo laranja para eu saber que tu vai pegar essa explicação aqui agora. Então, quando a gente tem esses 3 catalisadores que eu te falei, um fundador que produz conteúdo e grava anúncios, as alavancas de negócio bem pressionadas, então investindo bastante tempo, coletando bastante resultados, seja com automações, com agentes, com frameworks, dinheiro sendo investido em anúncios, em criação de conteúdo, em influenciadores. Você pode ter os freelancers, que daí você começa a puxar um pouquinho a alavanca de pessoas. E principalmente, que na minha visão nesse momento é a coisa mais importante de todas, um modelo de negócio que seja escalável com um time enxuto. Você tem a receita para criar um bom negócio sem que você precise ter muitas pessoas no seu time. Eu não tenho esses números aqui agora, eu vou levantar isso aqui ainda, mas dentro da minha agência de A no ano passado eu devo ter faturado uns 800 mil reais nos últimos 12 meses, né? Dentro do ChatFunnel a gente faturou uns 800 mil reais também no último ano. E dentro do Tumbiflow, que é essa ferramenta que eu falei, eu devo ter faturado talvez uns 60 mil reais até agora, uns 10 mil reais por mês mais ou menos. Só que o ChatFunnel, eu investi 2 milhões de reais desde o início até agora, então eu não consegui reaver o dinheiro que eu investi ainda, que é um software robusto, né? Tô documentando isso, como eu falei. A agência de A, basicamente eu tenho uma margem boa, que é a margem que eu te falei ali, que pode chegar até 80%, mas a gente no geral aqui, porque a gente investia muito, a gente tem esse número que fala 20 a 40% de margem. E o Tumbiflow, eu tive, sei lá, 95% de margem. Por quê? Porque eu não investi em infraestrutura, não investi em pessoas, não investi em desenvolvimento, pago simplesmente o servidorzinho da Lovable, que é $20 por mês, e foi a empresa mais lucrativa que eu tive no período. Isso é muito louco, porque ela não me deu muito dinheiro, mas ela me deu dinheiro limpo, porque todo o dinheiro que entrou nessa empresa foi um dinheiro limpo. Então, entrando no ponto número 6, que basicamente o que falta para você nesse momento, talvez para estruturar isso aqui, seja clareza e execução. São duas palavras que aparecem muito basicamente nas pesquisas que eu faço aqui, porque as pessoas não sabem o que precisa ser feito, não sabem o que elas já deveriam ter feito, não sabem o que elas ainda precisam fazer. Então, ter clareza do processo é uma coisa que tu precisa entender. Isso é uma coisa que eu trago bastante dos meus programas, aqui no vídeo do YouTube também. Eu tenho, inclusive, um plano de escala que eu já fiz vídeo, já falei pra você pode assistir, que fala sobre a monetização, incubação, estabilização, priorização, produtização, otimização, e aí depois tem categorização, que é a etapa número 7. A gente tá falando aqui de 0 de faturamento anual até 10 milhões de faturamento por ano, e quando você tem clareza e você executa, você consegue gerar resultados. E aí tem 3 coisas que você precisa ter em mente que vão facilitar muito a sua jornada. Primeira coisa, você ter acesso ao contexto. Então, por exemplo, qual que é o contexto de mercado onde eu vou inserir o meu negócio? Porque você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ter o melhor negócio do mundo, você pode ter o melhor serviço do mundo. Se você tá no mercado que tá encolhendo, você vai encolher junto. Agora, é muito mais preferível você ter uma empresa meia boca no mercado crescente do que você ter uma empresa muito boa no mercado que tá encolhendo. Então, contexto, ele importa. Critério é, o que eu preciso atingir, o que eu preciso ter, o que eu preciso entregar, que as pessoas vão dizer que tá valendo a pena. Então, basicamente, tu vai formular as hipóteses, né, do que as pessoas pagariam pra contratar de você ou pra comprar de você, e aí você faz a validação ou a verificação. Então, você verifica se as pessoas realmente têm coragem de tirar dinheiro do bolso e te pagar por isso. Então, você tem contexto do que você vai fazer, critérios pra você avaliar se esse contexto tá funcionando ou não, se faz sentido ou não, se as pessoas vão pagar pra você isso aqui ou não, e você verifica essas hipóteses. Então, eu tô testando tal coisa, tá funcionando? Não tá funcionando? O que eu preciso mudar pra esse negócio dar certo? E aí eu trouxe aqui um plano prático pra você pros próximos 7 dias, pra você ver se faz sentido pra você esse modelo de negócio ou não, que é a primeira coisa. Dia 1 e 2, você lista todas as tarefas que você faz no dia. Então, tudo o que você fizer, você anota. Então, você vai anotando. Depois de 2 dias, você vai documentar esses processos. Então, fiz roteiro, fiz gravação, entreguei, fiz call com o cliente, fiz tal coisa, hoje fiz a gestão de tráfego. Anota tudo e você transforma isso em processos. Com inteligência artificial, tudo isso fica muito simples. Dias 5 e 6, você executa, você testa se aqueles processos que você definiu, eles estão funcionais e eles estão funcionando bem. E sexto, você coloca, inclusive, nos dias 5 e 6, inteligência artificiais ou freelancers para executar esses seus processos. Então, se eu faço gestão de tráfego, eu subo criativo, eu faço tal coisa, se eu subo produto, se eu, sei lá, enfim, tiro fotos de produtos, tu vai testar tudo isso, documentar tudo isso, depois você vai tentar delegar isso para freelancers ou para inteligência artificial e depois você aprende com aquilo que não funcionou, volta e corrige, tá? Então para resumir para você o que a gente falou aqui, uma empresa de uma pessoa só não é uma empresa que somente uma pessoa vai trabalhar na empresa inteira. É uma empresa onde tem uma pessoa no quadro societário ou no quadro de colaboradores e que
as tarefas, as áreas vão ser executadas por freelancers, por inteligência artificial, por automações ou por processos que você tenha. Então você não vai ser sozinho, você vai ter braços que vão te ajudar com isso. Se você tiver uma marca pessoal forte, um personal brand, vai facilitar muito para você. Se você puxa a alavanca de tempo, significa que com inteligência artificial tu consegue ter muito mais resultado num tempo menor. Significa que se você puxar a alavanca de dinheiro, você muitas vezes consegue alcançar resultados esplêndidos e excelentes sem puxar a alavanca de pessoas, e que você hoje consegue ter muito mais capacidade de atuação, basicamente, com tecnologia e inteligência artificial, principalmente dentro da internet. Os modelos de negócio de One Person Business funcionam muito bem dentro da internet. Temos cases já desses casos, que são os que eu te mostrei aqui. Alguns deles na era da internet, outros deles pré-internet ali, basicamente, pré-redes sociais. Você pode procurar depois se você quiser. Temos 3 tipos de alavanca: tempo, pessoas e dinheiro, que você pode estar apertando. Toda empresa tem 5 áreas que você precisa automatizar ou que você precisa criar, que é produto, venda, controle, que basicamente é gestão, entrega e aquisição. São as 5 áreas que nós temos. Para você começar a pensar numa empresa de uma pessoa só, você vai ter um ser humano que vai delegar as coisas para o software ou para agentes, e você vai conseguir ter um sisteminha que, quando for para freelancers, você vai mandar para freelancers, quando for para software, você vai passar para softwares, quando for para agentes, você vai passar para agente. Eu acho um modelo de micro SaaS um modelo muito bom para você pensar nisso. Um outro modelo seria o modelo de agência de negócio, né, de implantação ou implementação, que é o que basicamente eu ensino, tá? Eu não sou especialista em software aqui, apesar de ter software, né? Eu tenho um software, mas eu não ensino a criação de software para as pessoas. O que eu ensino é basicamente transformar o seu serviço num produto, produtizar o seu serviço. Isso aqui também é um bom modelo para você ter. Você ter contexto, critério e verificação ajuda pra caramba. Então, contexto de mercado, contexto de modelo de negócio, contexto de produto, um pouco disso tu tá recebendo já dentro desse vídeo, para que você possa avaliar o que funciona e o que não funciona. E dentro dos próximos 7 dias, você vai analisar tudo que você faz, escrever tudo que você faz, processualizar tudo que você faz, delegar para freelancers e para inteligência artificial, ver o que tá dando certo, ver o que tá dando errado, você volta e corrige. Aqui no final, vou deixar 2 vídeos para você. Um sou eu que tô te recomendando, o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Os links que eu te citei estão aqui na descrição. Eu vejo você no próximo vídeo e sonhe alto, trabalhe duro e esteja presente. Não perca sua vida tentando ganhá-la. Fique com Deus. Fui, até o próximo vídeo.